Depois de voltar à fama com um vídeo de uma influenciadora norte-americana falando de uma das obras clássicas mais importantes, não só do Brasil, mas de toda a língua portuguesa, o aclamado autor apelidado de Bruxo do Cosme Velho, que sempre foi prestigiado nas academias, parece ter ressuscitado para o grande público. E se você também ficou curioso em descobrir quem foi esse autor que muitos de nós ouvimos falar na época de escola, venha comigo conhecer um pouco da história de Machado de Assis, um dos maiores escritores do Brasil. Mas antes, deixe seu like, um comentário para engajar o canal e compartilhe o vídeo com quem também gosta do assunto. Ou ficou curioso em conhecer o brasileiro que ficou famoso nos Estados Unidos recentemente. O senhor Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Império do Brasil em 21 de junho de 1839. Ou seja, no dia de hoje, em 21 de junho de 2024, completam-se os 185 anos do nascimento de Machado de Assis. Sendo filho de uma imigrante portuguesa, Maria Leopoldina Machado, e do dourador e pintor Francisco José de Assis, Machado teve uma infância simples e humilde no Rio de Janeiro, onde nasceu, cresceu e passou a maior parte de sua vida. Ele teve apenas uma irmã mais nova, que faleceu ainda criança, e em 1849, aos 10 anos de idade, tornou-se órfão de mãe, mas encontrou na madrasta, a segunda esposa do pai, a senhora Maria Inês da Silva, uma verdadeira figura materna. Crescido no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, muito pobre para financiar a sua educação, o jovem Machado estudou como conseguia. E perto de completar 15 anos de idade, mesmo sendo um jornal pouco popular, porém mesmo assim uma vitória, ele publicou no Periódico dos Pobres o seu primeiro texto profissional, o soneto A Ilustríssima Senhora de PJA, em 1854. 2 anos depois, Machado publicou seu primeiro poema, intitulado Ela, e se tornou aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional. Lá conheceu seu protetor, Manuel Antônio de Almeida, um escritor do romantismo brasileiro que escreveu um clássico da literatura, Memórias de um Sargento de Milícias. A carreira de Machado como escritor cresceu a partir de então. Em 1858, além de iniciar seus estudos de francês e latim, tornou-se revisor e colaborador no Correio Mercantil. E 2 anos depois, integrou-se à redação do Diário do Rio de Janeiro, o primeiro jornal que publicava diariamente no Brasil desde 1821. Machado foi convidado para trabalhar nesse jornal em 1860 por Quintino Bocaiúva, um jornalista e político que ficou conhecido por seu importante papel na proclamação da República. O primeiro livro que Machado publicou foi no ano de 1861, uma tradução do Queda que as Mulheres Têm pelos Tolos. E no ano seguinte tornou-se censor teatral, cargo que não era remunerado, mas que lhe dava entrada livre nos teatros, o que foi de grande valia para enriquecer a sua erudição e inspiração. Em 1864, publicou seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, e em 1867 recebeu o título de Cavaleiro da Ordem da Rosa e tornou-se ajudante do diretor do jornal Diário Oficial. Machado se casou com a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novaes em 12 de novembro de 1869, a irmã do seu melhor amigo Faustino Xavier de Novaes, diretor da revista O Futuro, na qual Machado colaborou, falecido 3 meses antes do casamento. O casal foi muito feliz e viveram juntos em uma união que completou 35 anos até a morte dela. O primeiro romance publicado por Machado foi Ressurreição, em 1872. E não confunda esse gênero literário pensando que se trata apenas de uma história de amor. Na literatura, romance significa uma história longa, bem maior que um conto, por exemplo. Na década de 1870, Machado iniciou sua carreira como burocrata, sua principal fonte de renda até o fim da vida, sendo nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Também durante essa década intensificou suas publicações em revistas e jornais, escrevendo contos, romances, crônicas e poesias, que saíam primeiro em folhetins e depois eram reunidos em um único volume, como foi o caso do romance A Mão e a Luva, de 1874, publicado pelo jornal O Globo. Uma das obras-primas de Machado de Assis foi publicada em folhetins no jornal Revista Brasileira, entre 15 de março de 1880 a 15 de dezembro do mesmo ano. Estou falando do célebre romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, um clássico da literatura brasileira aclamado até os dias de hoje. Isso por causa da inovação e modernidade da sua narrativa, pois Machado inaugura no Brasil com essa obra o realismo, gênero literário que havia surgido com o romance francês Madame de Bovary, de Gustave Flaubert, que tem como característica falar sobre a sociedade como realmente é, sem romantizá-la.
Dos intelectuais que participavam da redação do jornal Revista Brasileira, surgiu a ideia da criação da Academia Brasileira de Letras, baseado no modelo da Academia Francesa. Machado apoiou o projeto desde o início, comparecendo às reuniões preparatórias. Em 28 de janeiro de 1897, foi eleito como o primeiro presidente da Academia, a qual se dedicou até o fim de sua vida. Em 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro, aos 69 anos de idade, depois de quase 4 anos do falecimento da mulher, com quem havia sido muito feliz, Machado de Assis falece. Reconhecido como um grande escritor ainda em vida, o que já é algo extraordinário, ele se tornou não apenas um dos maiores escritores do Brasil, mas da língua portuguesa, ao lado de Luís de Camões e S. de Queiroz. O apelido Bruxo do Cosme Velho ficou popular graças a Carlos Drummond de Andrade, que escreveu em 1958 o poema Um Bruxo com Amor, em homenagem póstuma ao falecido escritor, mas não foi criado por ele. Conta-se que os vizinhos de Machado passaram a chamá-lo assim depois que o viram queimar cartas dentro de um caldeirão em sua casa na rua Cosme Velho, no Rio de Janeiro. Machado de Assis não é só reconhecido e estudado pelas academias brasileiras. Há muitos anos suas obras também são objeto de estudo em outros países. O que acontece é que fica restrito aos acadêmicos, e o público geral estrangeiro acaba não o conhecendo. Mas tudo mudou graças à tradução da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas por Thomson DeVoe para o inglês nos Estados Unidos em 2020. Assim que publicado, o livro se tornou um sucesso de vendas, o que levou a americana Courtney Helen Novak postar um vídeo sobre o livro e torná-lo ainda mais famoso, e aumentar suas vendas não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. Essa foi um pouco da história da vida de Machado de Assis e da sua obra que ele nos deixou como herança para um país mais culto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, um comentário e inscreva-se no canal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!